Salmo de número 133, versículo 1, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem o quê? Unidos os irmãos. Diga, unidos irmãos. Oh, glória. Tá alto, né, tadinha? Você precisava de um banco maior, né? Ema, cada um com seus problemas. Versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua e a vida para sempre. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Obrigado por esse culto, Pai, pela tua presença, por tudo que já aconteceu, por tudo que o Senhor já fez. Mas sei que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações, e essa é a minha oração, que o Senhor me ajude, que eu possa transmitir com graça, com a autoridade do teu Espírito, que o Senhor traga tudo aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, e que nossas mentes e corações possam estar atentos, receptivos, para ouvir, para receber, para acatar e para praticar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, talvez seja um dos versículos mais conhecidos da igreja, e o salmista ele fala sobre unidade, ele fala sobre comunhão, ele fala sobre a importância do relacionamento, ele fala sobre a importância do corpo, da noiva, da igreja. Hoje tem algo diabólico falando que eu sou igreja, então não preciso estar no corpo, não preciso estar na igreja, e isso não é verdade. A Bíblia toda fala que nós precisamos uns dos outros, que nesse lugar de unidade, de comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então isso é algo importante, isso é algo necessário, isso é algo que eu sei que nós sabemos. Mas aquilo que Deus ministrou no meu coração, e é o tema dessa ministração, é network ou aliança. É relacionamento por amor ou por benefício, por importância, por aquilo que eu preciso? E eu quero discorrer e falar um pouquinho sobre isso. Hoje está na moda essa palavra e não tem nada de errado nisso, tá, querido? Network, se você não ouviu, você ouvirá, mas é o nome dado aos relacionamentos que abrem portas, que nos promovem, que nos ajudam, que nos produzem outros relacionamentos. Mas eu entendo que muitas vezes nós estamos isso pelo benefício, porque a gente vai ganhar alguma coisa, e é totalmente diferente de aliança, que é aquela pessoa que eu ando porque eu amo, porque eu entendo que faz parte do corpo, ou às vezes eu nem amo tanto, mas eu sei que Deus colocou, eu sei que faz parte do corpo, eu sei que é necessário eu estar, eu sei que aquilo não vai produzir para mim talvez um benefício, ou essa não é a intenção maior do meu coração de estar ali, mas eu continuo firme em aliança. E essa semana eu escutei uma ministração que Deus falou muito comigo sobre isso, e eu fui muito edificado, e eu quero trazer isso para você, e eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 16, mas vai ser da onde nós vamos falar, e é sobre essa introdução que eu coloquei, então eu quero que você esteja muito atento. 16:1, por favor, Arthur. Agora eu acho que eu estou na RA, mas não tem problema, tá bom? Eu quero falar sobre Agar. Deixa eu ler, depois a gente contextualiza tudo isso. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome de... Disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos.
toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Diga assim: me edificarei por meio dela. De novo, me edificarei por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Diga, 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela, diga, desprezada. Disse Saraí a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Saraí: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Saraí humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Diga assim: Saraí humilhou, e Agar fugiu da sua presença. Muito bem. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Diga, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe o anjo: Agar, serva de Saraí, de onde vem e para onde vais? Ela respondeu: eu fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Amém? Tu está preparado? Amém? Então vamos caminhar nisso aqui. Queridos, você viu que ainda era Abrão e Saraí. Alguns falam Sarai, enfim, eu prefiro Saraí, mas eles ainda não haviam trocado o nome. Abrão, ele recebe uma palavra de Deus: sai da terra de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão é obediente, ele sai, ele chega até Canaã. Quando ele chega em Canaã, Deus de novo aparece para ele, faz muitas outras promessas. Fala: Abraão, você vai ser pai de multidões, a tua descendência será poderosa, será grande, te farei de ti uma grande nação. Então Abraão e Saraí, eles estão numa expectativa agora de uma promessa que eles receberam. Porém, essa promessa não vem. Diga assim: a promessa demora, ela não chega, as coisas não acontecem. E no versículo 3 fala assim, ó, que eles já estavam habitando por 10 anos na terra de Canaã. Eles já estavam 10 anos. Então Saraí tem uma ideia. Ela fala assim: amor, está demorando, as coisas não estão acontecendo. Então eu tenho uma serva que chama-se Agar, você conhece. E a minha ideia, eu vou te dá-la como esposa, e essa promessa vai acontecer. E Abraão, você conhece o texto, anuiu com a ideia, concordou. E na verdade o termo que Saraí usou, eu achei incrível, por isso que eu fiz você repetir várias vezes. Ela fala: eu me edificarei através dela. Presta atenção. Eu tenho algo, eu tenho uma promessa, eu preciso que aconteça algo na minha vida. As coisas não estão acontecendo, eu não estou dando conta, então eu vou me edificar através dela. E parece estranho, mas naquela época a serva, a concubina, fazia parte da mulher. Era normal uma serva
da sua senhora, emprestar o ventre, porque aquilo ali era bênção para a família, para a própria Sara, para a descendência, para a família de Abraão. Eles tinham a escrava como um patrimônio, era como se fosse ela mesma. Então era algo que para a época, por mais estranho que pareça para mim e para você, era algo muito normal. E você conhece, Agar fica grávida, e quando ela começa, ou quando ela percebe que ela está grávida, ela começa a desprezar Sara. Ela começa a maltratar Sara. Ela começa a não dar mais o devido honra, respeito, importância para sua senhora. E vendo, versículo 4 fala isso, no finalzinho, vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, Agar começa a desprezar. Sarai não gosta muito disso, vai conversar com Abraão, versículo 5. E ele fala o seguinte: seja sobre ti a afronta que me faz, e eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, começou a me desprezar, me desprezou-me. Senhor, julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: Abrão, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela o quê? Diga, fugiu da sua presença. Muito bem, escute. Você sabe qual é o significado de Agar no hebraico? Significa fuga. O significado de Agar, ok? No hebraico significa fuga. Então, Agar, que significa fuga, ela foge para um deserto que tinha uma fonte, em algumas versões um poço, a caminho de Sur. Agora, presta atenção, você sabe o que significa Sur? Diga assim: muros, limitações. No hebraico a palavra Sur significa muros, significa limitações. Então agora Agar, ela foge. Agar, que significa fuga, ela é humilhada pela sua senhora. Ela vai para um lugar e encontra um lugar que tem muros e que tem limitações. Amém? Estão acompanhando comigo? Mas não interessa o deserto, o momento, a tribulação, Deus sempre está conosco. Amém, queridos? Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor. Aqui é tudo letra maiúscula. Se você está acompanhando na sua Bíblia, você vai ver que está anjo com letra maiúscula. Depois você confere aí na sua Bíblia. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte, a um poço de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Presta atenção. Nesse momento que Agar está fugindo, nesse momento que para Agar ela acabou, que não tem mais jeito, que ela está deprimida, que ela foi rejeitada. Imagina essa mulher que se dedicou, que deixou, que se sentiu usada, se sentiu agora apropriada, ela que emprestou a barriga, ela que agora concebeu, agora sua senhora começa a rejeitar. Então ela foge para esse lugar de muro, de limitações. E quando ela está nesse ambiente, com esse sentimento, o anjo do Senhor, e aqui anjo de letra maiúscula, que representa Jesus, é a primeira vez que Jesus, ou esse anjo de letra maiúscula, vem visitar alguém na terra. Na Bíblia é a primeira vez. Então esse anjo, a primeira vez que ele vem visitar alguém primeiro, uma mulher que não era valorizada. Segundo, uma serva, uma escrava. Terceiro, uma rejeitada, uma pessoa que estava no deserto. E esse anjo, com todo esse contexto dessa mulher que não se achava ninguém, que se achava rejeitada, que foi abusada, que estava cheio de feridas, aparece a ela o anjo do Senhor. Amém? Amém? Agora, sabe como chama esse poço, esse lugar que esse anjo encontra ela? Versículo 14, por favor. 16, 14. Por isso aquele poço se chama Bir Lahai Roi.
Amém? Está escrito aí? Você sabe o que é o significado no hebraico de Bir Lai Roi? Poço daquele que vive e que me vê. Presta atenção. Agar, que significa fuga, ela vai para um lugar porque ela está rejeitada, porque ela gera algo e agora ela foi humilhada. Então ela sai desse lugar, mas ela vai para um deserto, que significa muros, limitações. Mas nesse lugar de muros e limitações, o anjo do Senhor, que é Jesus, aparece, e esse lugar chama aquele que me vê e que me ouve, ou poço daquele que vive e que me vê. Amém? Diga assim: aquele que vive e que me vê. Queridos, eu quero que você entenda esse contexto, porque essa mulher, ela está ali, nesse lugar de muros e limitações, agora chega nesse poço daquele que vive e que me vê, versículo 8, e esse anjo fala para ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Em outras palavras, o anjo chega para ela e fala assim: Agar, o que você está fazendo aqui? De onde você veio? O que você está pensando? Para onde você acha que você vai? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Claro que eu quero trazer tudo isso para o nosso contexto, para a nossa vida, então deixa isso entrar no seu coração. Porque no momento de rejeição, no momento de limitação, onde aquela mulher não tem mais força, onde aquela mulher não tem mais esperança, onde talvez os planos, os sonhos daquela mulher agora se acabam, onde ela fala assim: nossa, eu cheguei num lugar, eu fui humilhado, eu estou rejeitado, eu cheguei num lugar que eu não tenho mais força para ir. O anjo aparece, que é aquele que me vê e me ouve, aparece e fala assim: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Primeira coisa que eu entendo e que eu aprendo, que tem lugares que a gente foge, que são muros e que são limitações nas nossas vidas. E Deus talvez te trouxe nessa noite aqui, nesse lugar, para dizer que muros precisam ser quebrados, limitações precisam ser tiradas, para que você possa romper em algumas fases a mais na sua vida. Amém? Às vezes você está nesse lugar de deserto, às vezes você tem motivos, você é rejeitado, aquilo que você gerou trouxe um problema, as consequências que você esperava não foram daquela maneira, e você toma a atitude de fugir, de sair, de ir para um lugar, mas agora está tudo travado, agora as coisas não acontecem, porque você está de frente de um muro, você está de frente de limitações, você não consegue mais avançar, você só tem aquele sentimento e você não consegue enxergar. Já volto para o texto, mas deixa eu te falar algumas coisas. Primeira lição que eu quero trazer: me edificarei por meio dela. Queridos, entenda o coração de Agar. Quero que você coloque no lugar dela. Agar, ela estava de boa, e de repente colocaram uma ideia, um plano, ela foi, e agora ela se sente usada, agora ela se sente abusada, desprezada, não valorizada, ela se sente rejeitada. Vamos para a nossa realidade. Quantas vezes nós fazemos coisas, quantas vezes nós emprestamos nosso ventre? Vou mudar isso aqui. Quantos dons você tem, quantas habilidades você tem, quantas coisas você tem condição de fazer que talvez outras pessoas não têm, e pedem para você fazer porque precisam desse talento, porque precisam desse dom, porque precisam desse ventre, porque querem se edificar pelos teus dons, querem crescer por causa daquilo que você pode oferecer, querem sobrepor, viver, conseguir seus sonhos por meio daquilo que você pode beneficiá-las. Essa era a condição de Agar.
pessoas que às vezes usam os nossos talentos, e isso é o network. Às vezes pessoas querem aproximar da gente, ou de você, ou você de pessoas, porque se eu ficar ali, eu vou conseguir ser beneficiado, eu vou conseguir ser promovido, eu estou do lado dele, porque portas vão se abrir. Queridos, e presta atenção, na verdade eu quero colocar um equilíbrio, porque não tem nada de errado você querer estar em lugares que vão oportunizar você, trazer portas novas para você. A questão é você usar isso, usar as pessoas, usar esse network, simplesmente para o seu benefício, simplesmente para aquilo que você quer, com sentimento egoísta, e depois não valorizar, depois não reconhecer tudo aquilo que aquela pessoa fez por mim e por você. Amém, queridos? E como é comum isso, gente? Enquanto você tinha dinheiro, era teu amigo. Enquanto tinha carro, que você dava carona, era teu amigo. Enquanto tinha bola, te chamava para jogar futebol. Enquanto tinha canoa, te chamava para pescar. E queridos, e quantas coisas eu poderia estar falando, né? Por quê? Porque isso é muito comum, isso é a nossa realidade. Quantas vezes nós nos sentimos usados? Quantas vezes, às vezes nós fomos deprezados depois que vendeu, ou que você não tinha mais aquilo para oferecer. Você já não tinha mais essa importância, agora você é mais um, agora você é rejeitado, agora você é humilhado. E qual que é a nossa atitude? Eu estou mal, eu estou rejeitado, eu fujo, porque esse era o nome de Agar. Eu fujo para o meu deserto. E na verdade, quando eu fujo dessa situação para o meu deserto, o que eu encontro? Muro e limitações. Eu não rompo, eu travo, as coisas não acontecem. Mas sempre o anjo do Senhor nos acha nos nossos desertos. Amém? Quantas vezes, querido, a ofensa, a rejeição, quantas vezes pai, mãe. Mas sabe o que eu acho incrível? É que no momento que às vezes a gente foge, nos momentos que Deus permite que a gente passe por essas situações, Deus trata muito o nosso caráter, nossa identidade. Versículo 13, Gênesis 16. Vê se você coloca na NVT, por favor. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou de: Tu és o Deus que... Querido, Agar mudou o nome de Deus. Agora, naquele momento, olha a experiência que ela tem. Quando o anjo fala com ele, o jeito, a forma como que ela se relaciona com Deus agora é totalmente diferente. Agora ela muda e fala assim: Uau, Tu és o Deus que me vê. Presta atenção, talvez você esteja nesse lugar de fuga, talvez você esteja nesse lugar de rejeição, talvez você esteja nesse ambiente difícil, talvez para você não rompa, as coisas não aconteçam, você está diante de um muro, de uma limitação, mas são nesses lugares que o anjo do Senhor aparece e muda o nosso caráter, muda a nossa identidade, e a gente passa a falar: Tu és o Deus que me vê. Eu acho isso incrível. Vamos voltar para o texto. Versículo 9. Olha o que o anjo fala para ela. A hora que ela está assim, se vitimando, querido. Está lá toda a crise, coitado. Não tem jeito, não tem como. Tadinha de mim. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua... e humilha-te. Como assim? Como assim?
Eu estou nesse lugar, eu sou vítima. O Senhor não viu o anjo? Coitada de mim, eu fui rejeitado, fui abandonado, eu emprestei minha barriga, usaram o meu dom, usaram o meu carro, fizeram que... Quando eles precisavam de mim, eles vieram. Quando eu tinha algo para oferecer, era meu amigo. Quando meu patrão sabia que eu tinha algo, não, estava ali. Agora eu não sirvo mais, me demitiu, desprezou, rejeitou. Quando eu era assim, meu namorado me queria, agora não quer mais. Quantas vezes, com quantas pessoas, às vezes Agar poderia estar ali, entendeu? Se vitimando. Mas, escuta, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Volta lá no versículo 5, por favor, 16:5. Quando Sarai foi falar com Abraão, ele falou: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, o que ela fez? Presta atenção. É muito gostoso quando a gente se sente útil. Quando a gente consegue gerar algo que outro às vezes não consegue. Quando a gente começa a ser usado em algo que outro não consegue. Quando a gente consegue suprir algo que outro não consegue. E o nosso coração é tão enganoso que esse sentimento entra dentro do nosso coração. A gente esquece da posição no qual nós somos, que é Deus que faz, e a gente começa a se sentir, achar que nós somos bons, achar que nós somos talentosos, achar que nossa barriga é boa, achar que nossos dons são bons, achar que a nossa capacidade, a nossa força, a nossa competência, achar que tudo aquilo que a gente produz, e a hora que a gente olha, a gente já está olhando de cima para baixo. Eu posso, não, você viu como que comigo as coisas acontecem, você viu como que eu consigo gerar frutos, você viu como que eu dou filhos, você viu como é que comigo flui. E às vezes a gente começa a desprezar, e foi exatamente esse sentimento que Agar tem. O coração de Agar se nossa, eu estou difícil de falar essa palavra, hein? Ensoberbece. E também como é real. E o anjo percebe isso. E o anjo vê que ela foge. E o anjo vê que ela está naquele lugar. E qual que é a fala do anjo para ela? Falar: Agar, o que você está fazendo aqui? Volta para sua senhora e humilha-te. O que Deus está falando é o seguinte: ei, esse caminho, quando a gente foge, porque a gente às vezes é desprezado, humilhado, quando a gente começa a se vitimar, quando a gente começa a olhar muito para a gente, quando a gente começa a olhar muito porque, não me deu atenção, não me deu valor, porque eu, sabe, a gente coloca numa posição de coitadinho, e a gente se coloca nessa situação de deserto, a gente vai para esse lugar, a gente foge para esse lugar que é um muro, que é uma limitação, e que não deixa a gente romper. Então Deus vem e fala assim: volta para aquele lugar, porque isso é importante para tratar o teu coração, para forjar o teu caráter. Eu tenho planos maiores, eu tenho algo maior para você, mas você precisa enfrentar esse processo. Sai desse lugar de deserto que você foi, humilha-te, que eu sou contigo. E queridos, e quantos ficam presos uma vida se vitimando ou se vitimizando? Não sei o que é o português correto, mas fica nesse lugar de muro, de limitação. As coisas não acontecem, não travam, porque o orgulho é muito grande para voltar. Porque como assim? Ela me humilhou, ela me usou, me humilhou, agora eu vou lá? Como assim? Meu pai fez isso, fez aquilo, agora eu vou lá? Como meu amigo, minha esposa, o meu marido? Agar tinha argumentos para estar ali, falar com o anjo? Tinha. Mas Deus manda ela voltar, amém? O interessante, querido, versículo 10, que Deus faz promessa para ela. Antes dela voltar,
Jesus enche o coração dela de fé, de esperança, e fala assim: não. Disse-lhe mais o anjo: eu vou multiplicar sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz a um, que chamarás, porque o Senhor o acudiu na tua aflição. Presta atenção, concebestes, o anjo está falando assim: você ficou grávida, e darás a um filho. Darás é futuro, ok? Então, Agar está grávida. Agar está num deserto, grávida. O anjo faz uma promessa para ela e fala: ó, você vai ter um filho, e já estou te falando o nome, vai ser Ismael. Muito bem, você conhece a história. Ismael nasce, Agar volta, Ismael nasce. Abraão tinha mais ou menos 86 anos. Depois Isaac nasce. Quando Isaac nasce, Abraão, agora ele já chama Abraão, porque a promessa já aconteceu, Deus já trocou o nome dele. Abraão tem 99 anos. Então a diferença, mais ou menos, de Ismael para Isaac são 13 anos. Mais ou menos. Agora nós vamos lá para o capítulo 21, versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão, está vendo o nome já com A mais, um grande banquete. Vendo Sara, não é mais Saraí, é a nova Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, e deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de? Vamos lá. Agar está num outro deserto. 14 anos, o menino desmamou, não sei quantos anos desmamava o menino. Agora, o próprio Ismael começa a caçoar de Isaac. Adolescente começa a tirar sarro, a afrontar. Enquanto era só com Sara, ela estava tranquila, mas agora mexe com o filho dela, agora ela fica muito brava. Agora ela fala assim: meu bem, não dá mais para aguentar essa escrava, o filho dela está mexendo com o nosso filho, ele não vai ser herdeiro junto, despede. Abraão, ele fica triste porque ele amava, porque também era filho, mas Abraão, ele toma uma atitude, ele pega um odre de água, um pouquinho de pão, dá e fala: tchau, você precisa ir, e despede ela. Então agora Agar, ela sai e vai para o seu segundo deserto. Diga, segundo deserto. Deserto de Berseba. Diga, Berseba. Você sabe o que significa Berseba? Diga assim: lugar de juramento e de promessa. Presta atenção. Primeiro deserto, ela está grávida, a própria Agar foge. Tem desertos que a gente vai, que a gente foge. Primeiro deserto. Tem deserto que empurram a gente, que jogam a gente, que nos colocam lá. E tem o terceiro deserto que Deus coloca lá. Então tem 3 tipos de deserto. O primeiro que eu vou, o segundo que me colocam lá, e o terceiro que Deus me leva para aquele lugar. A boa notícia é que nos 3 desertos, o anjo do Senhor, Jesus, sempre está lá conosco. Amém? Oh glória! Amém, mais gostoso. Só para te mostrar na Bíblia,
Oséias 2,14 fala que o Senhor nos atrairia para o deserto, e lá falaria o nosso coração. Mateus 4 fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então tem deserto que Deus nos leva, mas tem deserto que a gente vai, que a gente foge, que foi o primeiro. E o primeiro de Agar era lugar de muro, de limitações. Agora, Agar, ela não quer ir, mas ela é forçada, ela é despedida, ela é enxotada, ela é empurrada com odre e com um pouquinho de pão. E agora ela vai nesse deserto, só que esse deserto que ela vai é lugar de promessa e lugar de juramento. Amém, queridos? Presta atenção, vamos trazer isso para nós também. Quantas vezes você já gerou algo, sonhou algo, projetou algo, estava empolgado com aquilo que você estava gerando, e de repente você foi reprimido, rejeitado, abandonado por uma Sara ou por um Abraão da vida? Uma coisa é você fugir, outra coisa é te jogarem naquele lugar, outra coisa é te abandonarem naquele lugar. Você olha para você, você entende que você deu o máximo, que você se esforçou, você deu o seu tempo, você acreditou, você honrou, e de repente agora você está com toda aquela rejeição, aquela decepção. Volta aqui para o texto, versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de 1 tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentado-se em frente dele, levantou a voz e, diga assim, Agar, levantou a voz e chorou. Então entenda o contexto. Agora o menino é adolescente, agora ele está em um outro deserto, não é mais no caminho de Sur, agora ele está no deserto de Berseba, que significa promessa e juramento. E agora ela está lá, deixa o menino num lugar, vai por um tiro de arco, que é mais ou menos 100 metros de distância, senta lá e fala assim: não tem mais jeito, minha vida agora está no fim. Levantou a voz e chorou. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do... Quem que ouviu a voz do menino? Deus ouve. E Deus manda o anjo do Senhor falar com... E o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do... Daí onde está? Erga-te, levante o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amém? Presta atenção, pelo amor de Deus, gente. A Bíblia é top demais, meu Deus do céu. Você tem que deixar isso entrar no teu coração. Queridos, Agar, ela acha que é o fim. Agora o menino vai morrer. Agora não tem mais como. Eu já passei uma vez, eu fugi, mas agora não era que eu queria estar. Me empurraram, Abraão me mandou, me deu um pouquinho de água, um pouco de pão, e estou eu aqui. Eu já não tenho mais esperança, agora não tem mais jeito, agora minha vida acabou, agora não tem mais como, não tem saída. Mas ela esqueceu que ela estava em Berseba, que é um lugar de promessa e de juramento. Ela esqueceu que aquele Deus que a viu, que enxerga, que tem a vida sob controle, está também nos desertos. E quando ela está ali chorando, levantando a voz, aquele Deus, que é aquele lugar de juramento e promessa, estava ali com ela. Agora, eu olho para uma mãe chorando, eu olho ela para aquela situação, e diz o texto que Deus ouviu a voz do menino. Quem que foi que escolheu o nome do filho de Agar? Foi o próprio Deus, sim ou não? Sabe qual que é o significado de Ismael? O Deus que me ouve. Em hebraico, Ismael significa o Deus que me ouve. Então agora, Agar, ela está com o Deus que me ouve, a uma distância dela, e eu vejo, querido, a importância
geracional. Uma mãe que intercede, que chora e clama e levanta a voz. E a hora que essa mãe levanta a voz, chora e clama, coração quebrantado, um momento difícil, um momento que ela não tem mais esperança, um momento de decepção, um momento de angústia, ela está lá, em vez de Deus ouvir a voz dela, não, Deus vai e ouve a voz do menino. Só que Deus ouve a voz do menino e fala assim: Jesus, vai lá e fala com ela. Então o anjo vai lá e fala com ela. Mãe, pai, o teu clamor no momento de dificuldade, talvez você não está vendo, você não está enxergando, mas faz com que Deus ouça a voz do teu filho. Faz com que Deus ouça a voz dos teus parentes, dos teus filhos. Porque foi isso que a palavra de Deus falou. Quando a mãe chorou, quando a mãe clamou, Deus foi lá e ouviu a voz do menino. Amém, queridos? E eu acho isso incrível. Agar estava ali, talvez no pior momento da vida dela. Vamos de novo, queridos. Quantas vezes você está deitado na sua cama? Quantas vezes você está no teu deserto? Quantas vezes você está no teu quarto escuro? Quantas vezes você está no fundo da tua casa, no quintal? Você está na rua, você está dentro do teu carro. E você fala: agora não dá, agora não tem jeito, agora acabou. E você esquece que você está num lugar de Berseba, de promessa e juramento, deitado numa cama em cima de um lugar de promessa. E o Deus que é um Deus de promessa fala assim: ei, você não está entendendo, não acabou nada, eu tenho promessa para você, eu tenho algo para a tua vida, eu tenho um propósito para você. Erga esse fruto, erga esse rapaz, levante essa voz, porque ele vai ser uma grande nação. Sabe, ela não enxergava isso, ela não conseguia ver isso. Versículo 14, Gênesis 21, 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água. Diga: pão e um odre de água. Pôs nas costas de Agar e mandou embora. Deixa eu trazer uma outra situação disso aqui. Queridos, Agar, ela vai para esse lugar com uma provisão humana, com uma ajuda humana. Ela vai para esse lugar eu vou pôr todos esses adolescentes aqui na frente depois. Próximo culto. Me ajuda aí vocês, tá? A recepção. Presta atenção, deixa eu até voltar aqui. Que eu até tomar uma água. Abraão dá, queridos, um odre e um pão. Cheio de água, eles estão lá, ela está lá, indo, caminhando, e de repente, acaba a água, acaba o pão. Queridos, o pão e a água aqui significa a nossa força, aquilo que é humano, aquilo que é terreno, aquilo que nós conseguimos pela ajuda dos outros, aquilo que outras pessoas investiram em nós, aquilo que talvez a gente tem como amparo, que é um sustento, aquilo que talvez a gente consegue como uma força para a gente andar um pouquinho mais. Então ela tinha, por mais que Abraão achava que era pouquinho, mas Abraão dá para ela um odre de água, e ela está até ter a água, ou até não terminar, está tudo bem, mas diz o texto que a hora que termina a água, ela deixa o filho, e aí ela fala: agora não tem mais jeito. Às vezes nós queremos sair dos nossos desertos, ou confiamos na saída das nossas lutas, com ajudas que pessoas, que homens, que família, que situações nos deram. E Deus permite que acabe tudo isso. E Deus permite que às vezes a água seca, para o nosso foco não ser naquilo que pessoas estão fazendo, não ser naquilo que nós estamos recebendo, mas que o nosso foco seja naquele que pode prover o verdadeiro pão, aquele que é o pão da vida, e aquele que é a água, aquela que é a água da fonte. Amém?
o nosso foco tem que estar em Jesus. Eu não estou falando que é errado a gente ter o pão e a água, não estou falando que é errado a gente ser ajudado, a gente, não, de jeito nenhum. Talvez a ajuda seja uma oração, seja uma palavra, que aquilo me dá força para eu caminhar, aquilo eu vou caminhar no meu deserto muitos metros, mas o que vai fazer eu vencer, o que vai fazer eu romper, o que vai fazer eu mudar a estação, eu mudar o ciclo, é quando realmente eu tiro o foco daquilo que pessoas me deram e consigo enxergar aquilo que o próprio Deus quer me dar. Olha isso, versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Amém? Entenda isso, que eu já quero concluir aqui. Queridos, o ambiente era o mesmo, o deserto era o mesmo, a situação era a mesma, a dificuldade era a mesma, o calor era o mesmo, a guerra era a mesma. Ela estava num ambiente de morte, ela estava num ambiente que para ela não tinha mais esperança, ela estava num ambiente de deixar o próprio filho, aquilo que ela tinha gerado, aquilo que talvez era o sonho dela, a uma distância, para não ver ele morrer. Para uma mãe fazer isso eu não tenho mais nada do que fazer. Mas ela esqueceu que ela estava em Berseba, que era um lugar de promessa, que era um lugar de juramento, e que Deus escuta aquilo que os nossos filhos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós fazemos. Então o anjo vem e diz o texto que o anjo abre o olho dela. E quando o anjo abre o olho dela, na mesma situação, na mesma circunstância, no mesmo deserto, ela agora encontra um poço. Então agora ela pega um odre, que é uma ferramenta que um homem deu, mas que já não tinha mais propósito, e agora ela usa aquela ferramenta, e o próprio Deus que abriu o olho dela, dá estratégia para ela encher. Então eu aprendo outra coisa, que tem ferramentas que o homem que dá, mas se Deus não abrir os nossos olhos para que Ele possa encher, vai ser simplesmente uma ferramenta sem utilidade. Mas quando Deus abre os nossos olhos, que a gente vê na situação difícil, na adversidade, no meio do problema, mas agora com os olhos abertos, a gente vê uma saída, e você fala, como que esse poço estava aí e eu não vi? Eu estou aqui há quanto tempo no meio desse deserto e não enxergava, mas agora de repente Deus faz assim, tem um poço bem do lado. Querido, eu não sei se você está entendendo, mas talvez você esteja num deserto, numa dificuldade, talvez você não enxergue nada, você não vê uma porta, para você não tem mais saída, para você não tem mais para onde ir, mas o Deus que é um Deus de promessa, um Deus que é um Deus que te ouve, se Ele abrir os teus olhos, diante dessa mesma situação, você vai enxergar a água, você vai enxergar uma saída e vai falar assim, uau, estava aqui, e como que eu não vi isso? Porque o nosso Deus é um Deus especialista em derramar a água, em fazer o querer dele nas nossas vidas. Amém, queridos? Gênesis 21, versículo 18. Ergue-te, levante o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande... Vou ler de novo. No meio dessa situação, no meio dessa tormenta, Jesus chega para ela e fala assim, está vendo isso que você gerou? Está vendo esse sonho? Está vendo esse plano? Está vendo esse propósito? Está vendo aquilo que você começou a gerar há muito tempo e agora quer abandonar? Está vendo aquilo que você concebeu, que te usaram,
que às vezes te rejeitaram. Está vendo aquilo que você achava que não ia dar nada, que não ia ter condição? Eu estou te falando, erga esse sonho, erga essa criança, erga isso que você tem gerado, porque eu vou fazer desse projeto, desse sonho, algo grandioso nessa terra. Sabe, eu creio que Deus está querendo isso para nós como igreja, para nós como povo. Segura-o pela mão. Talvez tem situações, tem sonhos, tem propósitos na sua vida que você está querendo deixar de lado, achando que não tem mais jeito, achando que já morreu. Talvez tem ministérios que foi gerado por você. Talvez tem células, GPS. Talvez tem grupos, ideias que você ajudou a gerar, a criar. E agora você fala, não, acabou a água, acabou o pão, estou no meio desse deserto. E a palavra é: pega isso pela mão e ergue bem alto, porque eu sou o Senhor e eu vou fazer desse projeto, desse plano, algo poderoso nessa terra. Amém, queridos? Você pode colocar de pé, por favor? Baixe sua cabeça. Quero que você reflita na sua vida. Network ou aliança? Nós estamos com pessoas em lugares simplesmente para a gente ser beneficiado, para me edificar por meio deles. Ou realmente eu entendo que eu quero estar com essa pessoa ou nesses lugares por aliança, porque pode ser algo envolvendo amor, integridade, honestidade. De novo eu quero falar, queridos, não tem problema nenhum em relacionamentos. Eu estou falando de algo que tem que ter equilíbrio. Você tem que procurar andar com pessoas assim, que talvez vão abrir portas para você. Isso é ser inteligente. Os discípulos andavam com Jesus. Jesus davam benefícios. Agora, o problema de Agar foi que depois que ela começou a gerar, andar, ela deixou aquele sentimento de ser útil, de produzir, de conseguir, de ser usada, de ter dons, de ter talentos, encher o coração dela. E ela começou a desprezar, a rejeitar a sua senhora. Sara, por sua vez, ficou com inveja. Era Saraí ainda. E humilha, rejeita, abandona aquela que foi a que projetou, a que ajudou. Quantas lições, em quantos lugares nós podemos nos encaixar aqui nessa noite? Não adianta a gente ficar se vitimando. Não adianta a gente ficar olhando para as rejeições, para os problemas, para os abandonos e ir para esse lugar de fuga. Porque esse lugar de fuga é um lugar de muro, é um lugar de limitações, é um lugar que não vai deixar a gente romper, a gente vencer. A palavra do anjo foi: volta, conserta, tem um caminho de obediência. Eu preciso tratar o teu caráter, o teu coração. Eu quero produzir em você através daquilo que você está gerando. Eu quero usar você, eu quero fazer de você grande. Mas você precisa voltar para esse caminho de obediência. Você precisa vencer esse orgulho. Mas talvez te empurraram para esse lugar. Talvez te colocaram situações que você está nesse deserto.
Agora esse deserto é um lugar de promessa. Agora o deserto é um lugar de juramento. Agora esse deserto é um lugar que o Senhor nos ouve os nossos filhos, é um lugar que o Senhor vê, é um lugar que o Senhor abre os nossos olhos, e quando a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente acha que é o fim, o poço está bem na frente, a saída está bem na frente, a resposta está bem na frente.